E agora vamos de filosofia japonesa de como evitar desperdício de alimentos. O Montainai é simplesmente espetacular. Eu já escrevi sobre o Ikigai, que é a forma de felicidade japonesa, como a longevidade eles usam. Os japoneses, eles existem filosofias internas que eles mesmos criaram durante todos os anos, que é simplesmente formidável a gente conversar, estudar, entender. Como todas as culturas do mundo, mas os japoneses, eles são reconhecidamente pessoas diferenciadas. E são importantes a estudo. Eles têm esse método, a filosofia japonesa para evitar desperdício, que chama-se Montainai. Vamos ler. É da BBC Travel. A alegre aldeia de pescadores de Murakami fica a apenas 3 horas de trem da capital do Japão, Tóquio, mas ela parece estar a poucos anos-luz de distância do burburinho daquela que é a cidade mais populosa do mundo. Murakami é uma cidade de castelo, preservada no tempo na prefeitura de Niigata. Vim até aqui para conseguir uma trégua do barulho e a correria do Japão urbano e jantar no renomado restaurante Idu Tsuya. O restaurante fica em uma pousada que um dia foi apadrinhada pelo poeta e mestre Zen Basho, 1644 até 1694. Seu salão é tão sereno quanto uma sala de meditação zen. Nele, saborei uma dúzia de iguarias de salmão diferentes, servidas com verdadeiras joias sobre uma bandeja laqueada. Sêmen de salmão em conserva, pele crocante, frita em óleo fervente, patê de fígados de peixe. A sucessão de petiscos salgados é uma sinfonia de sabores e texturas. Todas as partes do peixe, desde o cobiçado otoro, a valiosa gordura da barriga do animal, até os órgãos, encontram expressões deliciosas. As próprias espinhas e os dentes são transformados em gel com o sabor umami, um dos 5 gostos básicos do paladar humano. E consumido sobre o arroz, a refeição, uma ode comestível ou ao peixe sedoso de carne cor de laranja, é uma bela expressão do ideal japonês de Montainai. A busca de formas criativas de eliminar o desperdício. Montainai pode ser traduzido como "que desperdício?", uma expressão que está próxima ao velho provérbio "sabendo usar, não vai faltar". Olha só que legal! Sabendo usar, não vai te faltar. Este ideal de minimizar o desperdício gerou peculiaridades culturais na vida do Japão, como reciclar a água de lavagem das mãos para os toaletes, velhos kimonos transformados em suntuosos cachecóis, ou kintsugi, a tradução de restaurar cerâmica quebrada unindo os pedaços com ouro fundido. Mas esses princípios certamente se encontram mais arraigados na cozinha japonesa. O Japão moderno possui um dos PIBs mais altos do mundo, mas a pobreza e ondas intermitentes de fome eram duras realidades das aldeias rurais até não muito tempo atrás. Como a necessidade é a mãe da criatividade, olha que como o repórter é bom, né? Como a necessidade é a mãe da criatividade, pescadores e agricultores encontraram formas engenhosas de transformar restos como cascas, cortes de carnes duras e borras de saquê em refeições nutritivas e deliciosas, como o ratatouille do interior da França e o panicameusa italiano, pão recheado com carne e órgãos grelhada. A escassez foi a musa inspiradora de simbólicos pratos da cozinha japonesa, como o okazuki, chá verde despejado sobre restos de arroz, kazuzuke, vísceras de peixes em conservas no saquê, e o kazu hihiro, uma farta sopa feita com restos de mostos de saquê. O Montainai remonta aos tempos de escassez, mas seus princípios permanecem sendo a base dos restaurantes de sushi e kaiseki de hoje em dia até os mais opulentos do mundo. Estimulando os sentidos, é o tópico. Encontrar formas de cozinhar todas as partes de plantas e animais não serve apenas para reduzir o custo dos alimentos e adequar a cozinha aos objetos globais de sustentabilidade. Restos como caule, cortes e vísceras, os pedaços horríveis, para tomar uma frase de crítico de gastronomia Anthony Bourdain, 1956-2018, costumam trazer sabores memoráveis nas mãos de um chefe especialista.
Aos poucos quilômetros de Murakami, à sombra dos Alpes japoneses, fica o restaurante de Satoyama Shujo, indicado pela guia Michelin. Seu chefe é Keiko Kuakino. Depois de passar um período viajando pelo mundo como mochileira e estagiária em cozinhas da Austrália, Europa e Índia, Kuakino voltou para Niigata. Ela passou a elaborar menus kaiseki com vários pratos sazonais. É uma forma de enaltecer a abundância de águas frias e valentes frondosos de sua prefeitura natal. Olha ela aqui, para quem não se acompanha por mais. Encontrei Kuakino na cozinha de Satoyama Shujo, um espaço de trabalho rodeado de vidros coloridos com raízes e ervas em conserva. Com sua obsessão em reduzir o desperdício de alimentos, Kuakino se inspirou na sobriedade da avó. Abre aspas. Vovó cresceu em uma aldeia de escassos recursos, onde a neve cobria os campos por 5 meses por ano, relembra a chefe. Ela sempre insistia em não desperdiçar um único grão de arroz, relembrando meus irmãos e eu sobre o trabalho e sacrifício do cultivo do arroz. Ela conta. Ainda me lembro disso quando como e cozinho arroz para meus clientes. Embora aprecie ingredientes de destaque da cozinha japonesa, como caviar, ouriço do mar e cogumelos matsunaki, Kuakino também tem o dom de transformar os restos mais humildes em deslumbrantes pratos gourmet. Caules folhosos são transformados em belas decorações. Espinhas de peixe se transformam em alimentos com sabor umami, e raízes rígidas passam a ser delícias crocantes depois de temperadas com salmoura. Nas horas que antecedem o jantar, Kuakino e sua equipe pulverizam espinhas de peixes desidratadas com um pó pungente. Um pó mágico delicioso salgado com a brisa do oceano. Esse pó dá vida à gordurosa carne bovina, wagyu e tigelas de arroz. Além de brilhar no Kenshi-jiru, uma sopa feita de vegetais com berinjelas e batata doce e também de cogumelos, todos sazonais e recém-colhidos. Polvilhar as partículas salgadas sobre os alimentos submersos em um caldo cor de chá oolong fornece um sabor tão rico quanto o touro marmorizado. As próprias cascas descartadas durante o preparo do Kenshi-jiru ganham nova vida. Armada um desidratador e um moedor. Kuakino se prepara para a alquimia das cascas de beterraba, abóbora e cenoura. Ela transforma as cascas em pós de cor púrpura, amarela e laranja. Abre aspas. Tento estimular todos os sentidos com minha comida, explica a chefe. Adoro pós vegetais não só pelo seu sabor terroso, mas pelas cores salpicadas que eles acrescentam aos pratos. Antes de começar o primeiro prato, uma entrada de tofu fresco, melão e sardinhas em conserva, Kuakino se aproxima da minha mesa para a tradicional Itadakimasu, a expressão japonesa de gratidão pela vida que se sacrificou pela refeição. O Montaini é profundamente ligado aos princípios do Shintoísmo, uma antiga religião japonesa enraizada nas crenças animistas das sociedades caçadoras-coletoras da pré-história do arquipélago. No shintoísmo, objetos naturais como a madeira, plantas, animais e até as pedras têm natureza sagrada, explica Kuakino. Tudo o que é recolhido da natureza é imbuído de kami, espírito divino. O caráter sagrado atribuído aos produtos de natureza eleva o Montainá ao nível de dever sagrado. Jogar comida fora, mesmo que sejam restos, é como um sacrilégio. O mestre de sushi Masa Takayama, de Nova York, nos Estados Unidos, compartilha o sentimento de que o desperdício de alimentos e até mesmo a da água causa uma sensação de rage, vergonha ou tristeza. O Masa, em Manhattan, é um restaurante omakase, onde o chefe escolhe os pratos de sushi que serão servidos aos clientes. E conta com 3 estrelas Michelin. Takayama usa todas as partes do peixe que passa pela sua mesa de corte, até as espinhas e os olhos e as carnes extraídas da cabeça. Quando compro um peixe, lembro que ele já teve vida, ele conta. A partir do respeito pela criatura, encontro formas de cozinhar tudo.
Por isso, os cortes mais delicados do peixe viram sashimi, enquanto o Takayama ferve as cabeças, as caudas e as espinhas para produzir molhos especiais noturnos no makani, refeições para as famílias dos funcionários. Um prato especial permanece no menu de massa é o cabeça do buri grelhada. O peixe é trazido dos mercados de Tóquio todos os dias e sua carne é transformada em sashimi, totalmente branco e quase translúcido. Carne suavemente salgada, entereada, clara, banhada com molho ponzu e guarnecida com flores de sinchô. Mas o verdadeiro ponto forte, segundo Takayama, é a cabeça, uma massa óssea coberta por carne marmorizada. Abre aspas. Fui criado no Japão e meus pais guardavam as cabeças de peixe para refogar com molho de soja e os líquidos residuais da produção de tofu, conta Takayama. A carne da cabeça, onde o peixe armazena boa parte de sua gordura, fornece o melhor sabor, umami. Depois da marinada com molho de soja e levemente grelhada, a carne da cabeça mole como geleia é ornamentada com pimenta shishito, torrada e realmente a alma da riqueza do umami. De volta a Marukami, caminho pelas estreitas almejadas pela aldeia, pavimentadas com pedras, até a aconchegante casa de chá Kokonoen, construída com cipreste japonês com cor de areia. Sentado em frente a um elaborado jardim zen, provo um fragrante chá verde sencha, um verdadeiro jade líquido perfumado e complexo com um bom e envelhecido vinho Pinot Noir. Com ele provo shazuki, confeitos em forma de jóias, preparados com morangos, amoras e outras frutas da região. Cada porção que sai da chaleira laqueada traz novos sabores das folhas aromáticas. São sutilezas a serem contempladas com a beleza do jardim e a caligrafia do local. Depois que as folhas são finalmente exauridas, o mestre do chá as retira da chaleira com uma pinça de madeira e as coloca sobre uma tigela de arroz fresco. De coloração verde, brilhante, macio, ou como espinafre cozido, o sencha libera as últimas fragrâncias do buquê marinho e de pinho de chá verde. Elevado pela cafeína e pela teobromina do chá, não posso deixar de concordar com os sábios sintoístas. As bênçãos da natureza são sagradas, são milagres do sol e da chuva, preciosos demais para serem simplesmente descartados. Uma receita agora de okohara, com restos de vegetais. Para a chefe Masa Takayama, o okahara com restos de vegetais é um prato caseiro que incorpora o espírito do Montainai. Tradicionalmente, okohara é a polpa de soja ou borra de tofu que sobra depois que os grãos de soja amassados são filtrados na produção de tofu e leite de soja. Mas você pode acrescentar tofu macio encontrado na maioria dos mercados de produtos asiáticos. Ingredientes: 35 gramas de molho de soja, 35 gramas de açúcar, 35 gramas de restos de caldos de cozimento de ossos de boi ou galinha ou espinhas de peixe, óleo de gergelim, 100 gramas de vegetais. Já explico quais são os vegetais. 100 gramas de okohara ou tofu extra macio. 100 gramas de água. 100 gramas de água? Como é que funciona 100 gramas de água? 100 ml, talvez. Arroz cozido opcional. Os 100 gramas de vegetais pode ser couve, carrale, espinafre, são opções deliciosas. Além de cogumelos, mas qualquer vegetal serve. A chefe Takayama usa qualquer vegetal picado não usado que ele tenha sobrado da cozinha. O modo de fazer, finalmente. Faça um molho misturando o molho de soja, o açúcar e qualquer caldo de cozimento que você tenha à mão em uma caçarola. Ferva suavemente até misturar os ingredientes. Em uma frigideira, aqueça o óleo e salteie os vegetais até amolecerem. Em uma panela, misture o okohara com o molho e água. Ferva suavemente até que fiquem bem misturados. Sirva o molho okohara com vegetais salteados. Isso é uma sopa brasileira, claro. Acho que essa é a melhor situação. A Babysitter Eva foi uma das grandes parceiras aqui e é muito bom ler e entender um pouco mais da culinária asiática, principalmente do Japão.